Há 93 anos, começava uma das maiores tragédias provocadas pelo regime comunista, o Holodomor. A palavra significa matar pela fome. Foi o período em que milhões de ucranianos morreram de fome dentro da própria Ucrânia, entre 1932 e 1933, como consequência direta das políticas impostas pela União Soviética sob o comando do camarada Stalin. Mas aquilo não se tratava apenas de uma crise econômica ou de uma dificuldade agrícola, porque a Ucrânia era uma das regiões mais férteis da Europa. O problema era político. Naquele período, Stalin iniciou um processo de coletivização forçada. O Estado passou a controlar terras, produção agrícola e distribuição de alimentos. Os camponeses perderam autonomia sobre aquilo que produziam. As metas de produção impostas pelo governo eram irreais. E quando essas metas não eram alcançadas, o regime respondia com repressão. Soldados invadiam as casas, confiscavam comida, levavam grãos, animais, sementes e qualquer reserva que as famílias tentassem guardar para sobreviver. Muitos camponeses passaram a ser considerados inimigos do povo. A Ucrânia também carregava uma identidade cultural muito forte, e isso incomodava o regime soviético. Existia ali um senso de pertencimento nacional, tradições próprias, vínculos religiosos e resistência à centralização total do poder em Moscou. E regimes totalitários têm dificuldade em tolerar qualquer identidade que concorra com a devoção ao próprio Estado. Milhões de pessoas morreram lentamente. Pessoas tentavam sobreviver comendo casca de árvore, grama, couro, restos de alimentos. Também houve registros de canibalismo. Havia famílias inteiras morrendo dentro de casa. Enquanto isso, o governo soviético negava publicamente a fome. Esse tipo de tragédia não destrói apenas corpos, destrói estruturas psicológicas de uma sociedade inteira. Quando o próprio governo se transforma em ameaça, a população aprende a viver com medo. Medo de falar, medo de confiar, medo de discordar. Medo de existir fora daquilo que o Estado determina. Esses traumas permaneceram por gerações. E talvez uma das coisas mais importantes seja entender que tragédias como essa não surgem apenas da maldade individual de um líder. Elas surgem quando uma ideologia passa a concentrar poder demais nas mãos do Estado, destrói a autonomia do indivíduo e transforma seres humanos em peças de um projeto político. Por isso, quando alguém fala sobre comunismo apenas como uma ideia bonita no papel, sem olhar para os resultados históricos, concretos, factuais, existe uma parte da realidade histórica sendo ignorada. Porque quando você começa a estudar os rastros deixados pelos regimes comunistas ao longo da história, o padrão começa a aparecer. União Soviética, China de Mao, Camboja de Pol Pot, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. Mudam os contextos, mudam os discursos, mas o resultado frequentemente envolve repressão, censura, perseguição, fome e miséria e a destruição humana. O Holodomor não foi apenas uma tragédia da Ucrânia, foi um retrato do que acontece quando o poder político passa a valer mais do que a própria vida humana. Eu sou Franciele Otto e aqui eu trago lucidez em tempos de caos. Me siga para mais.